Fala pessoal, beleza? Voltamos aí com a segunda parte. Como eu falei com vocês, na primeira parte a gente viu os sonetos, né? Um pouquinho, né? Só para apresentar a mesma forma. E vai ser o que vai acontecer nessa parte também com outras formas de produzir poesia, tá bom? Vamos começar aqui pelo haikai, né? Os haikais são aqueles poemas de 3 versos, de origem oriental, né? E eles têm um jogo de rimas, uma construção silábica do verso também, que é necessário, ou seja, a gente precisa ter um número certo de sílabas poéticas em cada verso para que funcione como um haikai. Então, como está escrito aí para vocês, o primeiro e o terceiro verso tem que ter 5 sílabas e o verso do meio, o segundo, tem que ter 7 sílabas. Então, fica tipo um sanduichinho mesmo, assim, né? Dois versos mais curtos e um verso mais longo no meio. A gente vai ver um pouco aí no exemplo na próxima tela. Bom, os haikais ainda tem uma outra característica, que são características muito específicas dele, né? Ele tem a questão do kigo, que seria, eu acho, kigo, eu não sei a pronúncia correta, que seria uma palavra ou uma expressão que evidenciam aí em que estação do ano o poema foi feito. Isso é muito comum nos haikais clássicos, tá? A mesma coisa que eu falei do soneto lá, é do soneto clássico. O que eu quero dizer com clássico aqui? Com a forma original, digamos assim, de como se pensou em fazer esses tipos de poema, tá? É óbvio que hoje a gente tem haikais que não tem kigo, né? Já deslocados, integrados a outra cultura, recriados, adaptados, enfim, né? Mas a estrutura clássica dele prevê essa marcação por uma expressão, uma palavra que tem a ver com a estação do ano. E a mesma coisa a cesura, que é uma palavra que fica sempre, né, normalmente no segundo verso, naquele que é maiorzinho, e que promove uma quebra sintática, né, ou seja, para não parecer que é uma frase direta, ele promove uma quebra sintática, ou, né, porque pode estar fazendo as duas coisas, acaba sendo uma palavra marcante ali para causar alguma emoção no leitor, né? Então, a cesura seria isso. Então, vocês viram que num poema de 3 versos, além da métrica, a gente ainda tem que ter várias outras preocupações. Quer dizer, escrever com modelo, né, querer usar modelos é muito específico. Isso tem a ver com o espaço que o poema ocupa na folha. Por isso que esse encontro nosso aqui, né, está partindo dessa premissa de ver alguns modelos, tá? Agora vamos ver um exemplo aí. Bom, aí o exemplo, eu já deixei cortado o verso para a gente não ter que fazer uma outra tela, mas o poema é: arco-íris no céu, está sorrindo o menino que há pouco chorou. Né, o que está acontecendo aqui no segundo verso, que é a tal da quebra sintática? Tem um hipérbato, lembrando da nossa aula anterior. Há uma inversão sintática. O menino está sorrindo. Seria a ordem lógica: sujeito, verbo, predicado. Ela inverte aqui, a Helena Collodi inverte, vai colocar está sorrindo o menino. E essa quebra sintática da mudança da palavra menino, do substantivo menino, que é núcleo de sujeito dessa frase, causa lá a questão da cesura, né? E no primeiro verso, o arco-íris causa lá o quigo da marcação temporal. O arco-íris é muito comum, principalmente no verão. Aqui no Brasil a gente tem umas lógicas loucas climáticas, né? Em inverno faz um calorão e tal, aí de repente chove, cria um arco-íris, mas ele é muito comum no verão, principalmente depois de uma pancada de chuva muito forte e que o sol já reabre logo em seguida e a gente vê aqueles arco-íris lindos, né? Então você tem as duas coisas, tem o quigo e tem a cesura. Os versos estão cortados, vocês notem aí que arco-íris no, 5 sílabas, que a pouco cho, 5 sílabas, lembrando que as últimas céu e rou não são contadas. E a do meio tem 7 sílabas. Está, sor, ri, indo, o, me, ni. Então, 7 sílabas também. Também não, essa tem 7 sílabas, enquanto as duas outras têm 5 sílabas. Esse seria um exemplo de haikai clássico. A Helena Collodi é uma autora brasileira que se especializou em haikais aí ao longo da sua carreira. Uma coisa interessante é que no haikai clássico, né, não há qualquer apreço por rima. A ideia do haikai é que não rime.
tá? Então, você pode até fazer um haikai que rime, mas vai parecer mais um terceto perdido de um soneto do que um haikai, provavelmente dito. Os haikais são poemas, por serem muito rapidinhos, assim, né, muito ligeiros, que exigem do poeta uma precisão muito grande naquilo que eles vão dizer, porque não há muito espaço para você dizer, não tem lá os 14 versos do soneto para você dizer alguma coisa, só tem 3, né? Então a gente vê que essa concisão ela é mais desafiadora para o poeta, né? Bom, e aí chegamos aos epigramas, falando em concisão, né? Acho que agora a gente só vai ver exemplo de concisão mesmo. Epigramas são também modelos clássicos muito antigos, né? De pequenos textos poéticos que falam especificamente sobre alguém, algo, enfim, irônico, elogioso, reflexivo, né? E os epigramas, por exemplo, um epitáfio, né, é uma espécie de epigrama, que é quando a gente faz algo elogioso a alguém, né? São aqueles textinhos curtos, muito comuns em lápide. É meio macabro, mas ao mesmo tempo bonito pela lógica da construção do texto como homenagem, né? E os epigramas são quase mensagens, né? Muito curtinhas também, sem muita lógica não tem nada de contagem de verso, essas coisas, mas que partem sempre por esse princípio ou irônico ou elogioso, desculpa, tem nada de religioso, ou elogioso para alguém ou para alguma coisa. Aí eu peguei 2 exemplos aqui, um do Drummond e um de um autor clássico, né, 100 depois de Cristo, o Marcial. Então vamos ver. Do Marcial é bem irônico, né? Solta um baço num vaso de ouro, mas bebe num de vidro, cagar-lhe é mais caro. Então a gente tem um epigrama do Marcial, que ele está achincalhando esse baço, né? Essa pessoa aí, e está dizendo que sim, baço, na hora de defecar, né? De soltar um barro, né? Você faz num vaso de ouro, mas quando você vai beber alguma coisa, você escolhe um de vidro, um copo de vidro. Então quer dizer que cagar para você é mais caro, é mais importante, né? Porque o cocô você faz no ouro e beber você bebe no vidro, fazendo uma ironia aí para mostrar que o baço não tem nenhum critério, né? Ou que pelo menos não é alguém que deva ser levado a sério, porque alguém que caga num vaso de ouro e bebe num copo de vidro não tem muito parâmetro para medir as coisas. A ideia do Marcial aí. E aí o do Drummond, peguei as imagens do Cadê Frase, porque já estava já bonitinho lá, e ficou o rostinho dele aí também, sempre simpático, você tá virando. Nos diz aí: o senhor cultiva epigramas? Não, só a grama do meu jardim. E eu escolhi esse porque, além de ser um epigrama, tá numa forma de epigrama, né, e ser irônico, né, é um poema metalinguístico, porque ele está fazendo um epigrama para falar de um epigrama e para zombar de um epigrama, porque ele, enquanto poeta, diz que ele não cultiva epigramas, só a grama do jardim dele, a única grama que importa para ele é essa, né? Então também aí todo trabalhado na ironia, o mestre Drummond, certo? Bom, o indrizo é uma outra forma bem contemporânea agora já, né? Aí, enquanto os outros eram muito clássicos, agora a gente está entrando em 2 formas contemporâneas. O indrizo é derivado do soneto, foi uma forma criada por um poeta espanhol chamado Isidro Isturati, né? E é legal porque ele pega os 2 últimos tercetos do soneto e eles viram as estrofes maiores, e depois ele faz mais 2 estrofes de um verso só. É um modelo interessantíssimo também para a gente brincar nessa composição. Então tem um exemplo aí do João Batista dos Santos, o Chove Chuva. Ah, chove, chove, chuva. Primeiro terceto. Ah, chove todos os meus medos. Segundo terceto. Todas minhas mágoas, dúvidas. Aí são 2, faltou dar o espaço ali, mas são 2 versos separados que encerram. Então seriam 2 tercetos e 2 versos isolados de um verso cada, né? Então lembre-se disso aí, faltou o espaço entre todas as minhas mágoas para dúvidas. Repare que há uma coisa interessante nesse poema, que é uma das coisas que a gente vai falar ainda aqui, quando falar mais de trabalho de criação e tal. Ele faz uma opção por só usar as palavras cheias, né, digamos assim, as classes de palavras cheias. Ele não usa conjunções, ele só usa a interjeição do a, né? Ele não usa conjunção, ele não usa artigo, ele não usa preposição, ele não usa nada.
Então chove todos os meus medos, todas as minhas mágoas, dúvidas. Vocês veem que não tem essa inserção das palavras menores, né, da língua portuguesa no poema. Isso é uma forma de deixar a linguagem mais... se apropriar um pouco da linguagem, deixar a linguagem mais refém daquilo que você quer dizer. E não você refém da linguagem, da gramática, da linguagem verbal, enfim. Né? Então, tô nem dizendo aqui se o resultado é bom ou ruim, tá? Não tô entrando no mérito se o poema é bom ou ruim. Tô falando basicamente que é uma proposta, né? Bom, por fim, as aldravias, que são formas contemporâneas muito interessantes para a gente deixar esse debate aberto para o nosso próximo encontro, porque elas partem da premissa que o poema ele existe mais no seu espaço reduzido do que no seu espaço longo. Então a ideia da aldravia é exatamente essa, né? Quanto mais você tem que construir mais poema em um menor número de palavras, ou seja, ser minimalista na escrita, né? E aí não tem muita forma, não tem jogo de rima, assim como o Idrisso também não tinha, tá? A gente vai ver aqui um exemplo do Gabriel Bicalho, não fazer poesia de alma vazia. Você vê, isso é um modelo aí clássico de aldravia, né? Clássico no sentido de compreende tudo, né? Tem muita coisa sendo dita em 6 palavras, né? E já é um modelo muito próximo do que a gente costuma ver hoje nas redes sociais, quando a gente vai olhar uma poesia no Instagram, uma poesia que está num feed, né? Porque é uma poesia de concisão, de ser minimalista, dizer mais com menos, né? Tudo isso que a gente vai discutir na segunda parte dessa aula da semana que vem, né? Então a aldravia traz essa relação nossa contemporânea, não à toa é um modelo que surgiu realmente há poucas décadas e se fortaleceu nessa escrita, principalmente na escrita digitalizada. Beleza? Então a gente vai para o exercício agora, mas eu quero que vocês pensem principalmente nos haikais, nos epigramas, nos indriços e nas aldravias, em como esses poemas que são tão diminutos, eles ficam numa folha de papel. Pensem em esses poemas numa folha de papel A4, né? Para vocês terem uma noção de como é pouco texto num mar branco, né? Num mar vazio. E é a partir disso que a gente vai conversar semana que vem sobre como explorar, como algumas correntes e como a gente também pode explorar mais esse mar vazio que fica em torno do poema, dessa ilha do poema ali, né? Bom, o exercício da semana não podia ser outro, né? Então a proposta é que você produza um poema que fuja um pouco das suas características de composição, ou seja, se você já está acostumado a compor sonetos, não escolha a forma do soneto, porque isso vai estar na tua zona de conforto, né? Então, assim, a ideia é que você fuja disso, das suas características, e adeque o seu estilo a uma das formas que a gente viu. Se você já compõe soneto normalmente, ou já gosta, conhece soneto, faz um indriço, faz uma aldravia, faz um epigrama, enfim, um haikai. Vamos brincar um pouco com isso. Tentem contar as sílabas, tentem fazer desse jeito certinho, né, no caso do haikai do soneto, e tentem, se você tem essa coisa de escrever muito, de ter uma escrita muito caudalosa, assim, tenta reduzir bastante, né, vai para a aldravia, vai para o haikai, tenta fazer essa redução aí do seu processo criativo e do produto final, que é sempre o texto, tá bom? Muito obrigado, gente, pela audiência. Estou gostando muito de estar fazendo esses encontros com vocês semanais aqui, falando um pouco de poesia, linguagem poética. Espero que dentro das minhas limitações e tal, tanto de vídeo quanto de conteúdo também, que esteja sendo proveitoso aí para vocês, tá bom? Até a próxima, semana que vem a gente se vê. Até mais.